Vamos falar de crise? Eu conversando com a Carla hoje, a gente começou a refletir a respeito da crise. E quando nós paramos para falar de crise e observamos atentamente tudo aquilo que é falado nos telejornais, né? O PJ ele sempre fala nas pregações dele que ele deixou de ver jornal. Por quê? Porque lá só fala de crise. Tá tudo ruim, tá tudo acabando, tá tudo péssimo. Nada é bom no telejornal. Você não vê ele falando que alguém conseguiu um emprego, né, o primeiro emprego, que alguém conquistou algo, que alguém comprou um carro, que alguém comprou uma casa. Se nós pararmos para observar a situação de hoje, nós estamos vivendo um momento difícil, um momento de crise? Pode ser, mas já esteve muito pior. Alguns anos atrás, se a gente comparar hoje com uns 10 anos atrás, já esteve pior. Principalmente com relação às oportunidades. Hoje nós temos muitas oportunidades que nós não tínhamos antes. Então quando vem uma crise na nossa vida, a gente está muito mais preparado para essa crise do que antes. Por quê? Porque nós já enfrentamos outras crises passadas. Não é verdade? E a crise é assim. A crise ela tem essa capacidade de nos preparar para o que vem depois. E quando a gente abre a internet, num site de notícia, no G1, por exemplo, você tem que buscar muito para encontrar uma notícia boa. Mas quando você abre o site, as notícias ruins já estão na manchete. Não é verdade? Isso não acontece? Eles buscam a audiência. O que dá audiência? Notícia ruim, tragédia, aquilo que a gente não quer para a nossa vida, mas que quando vê na vida dos outros, aquilo chama a nossa atenção, porque é algo que está relacionado com os nossos medos. Não é verdade? Todo mundo tem medo de passar por uma crise, pelo desemprego, por um assalto. E o que a gente vê na internet, na mídia, no jornal? A gente ligava no RJTV e começava o dia deprimido. Por quê? Tanto roubo, tanto assalto, assalto não sei onde, agora assaltaram o shopping, né? E as coisas estão acontecendo e a gente fica, meu Deus, o mundo está acabando. Mas não está acabando. Se a gente parar para observar ao nosso redor, as coisas que estão acontecendo, a gente vai ver que nem tudo está em crise. Porque existem vários tipos de crise. Não é verdade? Quando a gente fala assim, o Brasil está em crise. Ele está em crise em algumas áreas. Beleza? O Brasil está em crise em algumas áreas. As pessoas ficam com medo. Por que esse medo? Porque elas ficam dando ouvido ao que elas não precisam ouvir. Nós tomamos a atitude de não assistir mais jornal, telejornal. Por quê? Porque a gente quer filtrar as coisas que entram na nossa vida. Nós temos esse poder. Aquilo que nós ouvimos, por acaso, né? Você está andando na rua e você ouve alguém falando de uma coisa ruim, de um assalto, de algo que ela está vivendo, que você não quer viver. E aquilo ali você ouviu, mas você não teve como escolher, porque você estava passando ali na hora e você ouviu. E aí já ouviu, não tem como. Mas você colocar num programa para ficar ouvindo coisa ruim, você vai absorver aquilo ali para a tua vida. E você vai começar a viver assim. Minha mãe recentemente foi assaltada. Assaltaram ela, levaram um celularzinho que ela tem, velho, nem quiseram, jogaram até o celular fora, depois ela recuperou, porque não quiseram aquilo. E aí ela foi assaltada. E aquela situação que ela viveu ali, gerou um medo nela. E ela estava com medo de assalto agora. Ela nunca teve medo de assalto, ela sai 4 horas da manhã para trabalhar. E nunca teve medo de assalto, nunca tinha sido assaltada. Daí foi assaltada a primeira vez e ficou com medo. E sempre que ela sai, ela fica com medo de ser assaltada. O que aconteceu semana passada? Foi assaltada de novo. Se você fica com medo da crise, a crise vem sobre a tua vida. Imagina se um empreendedor, um cara que está abrindo um negócio agora, ele está querendo montar o próprio negócio, ele está preparando tudo. Imagina se ele já começa a fazer as coisas acreditando que vai dar errado. O que vai acontecer? Vai dar errado. Se a pessoa, um casal, vai casar e ele já começa a casar, mas se der errado eu separo, o que vai acontecer? Vai separar. Porque ele não tá fazendo a coisa para dar certo, ele está fazendo a coisa para dar errado. E aquilo que a gente coloca o nosso foco, o que acontece? Se expande. Isso é provado cientificamente, não sou eu que estou falando. E quando a gente fala, o Brasil está em crise, é uma grande mentira. Eles querem realmente que a gente acredite que está em crise. Por quê? Porque o medo dá lucro para alguém.
Não é verdade? Você coloca seguro no teu carro por quê? Com medo do teu carro ser roubado. Mas se você parar para pensar, a probabilidade do teu carro ser roubado é muito pouca. Se você colocar nos telejornais, vão falar, tá tendo assalto de automóvel em tudo quanto é lugar. Mas pergunta para quantas pessoas têm seguro que o carro nunca foi roubado. É muito mais do que aquelas pessoas que o carro já foram roubado. Senão não daria lucro para o seguro. Não é verdade? Então o que é crise? O que é crise? Né? E hoje nós vamos falar sobre como aproveitar as oportunidades no tempo de crise. E é interessante porque eu coloquei um único objetivo para essa reunião. Meu único objetivo para essa reunião. Se você sair daqui com a mente mudada, né, atento para as oportunidades, parando de reclamar daquilo que dá errado, parando de reclamar das crises que vêm sobre a tua vida, se você na hora que for reclamar de uma crise, de uma situação ruim que acontece com você já parar para pensar e lembrar, poxa, peraí, o que eu posso tirar de bom disso? O que eu posso tirar de bom dessa crise que veio sobre a minha vida? Como é que eu posso usar essa situação ruim que veio sobre mim para que eu possa crescer? Se você fizer isso, eu já vou considerar que eu tive muito sucesso com essa reunião. Se você conseguir enxergar essas oportunidades que estão surgindo nesse momento de crise, uma oportunidade que você consiga enxergar, essa reunião já foi um sucesso. Porque no momento de crise é que as oportunidades aparecem. Eu estava conversando com um rapaz que ele está montando franquia das lojas dele. Então o que acontece? Ele aluga prédios para implantar a franquia. E ele falou, William, eu nunca consegui os melhores lugares por um preço tão baixo. Por quê? Tem muitas empresas fechando? Tem. Mas tem outras empresas que estão aproveitando a oportunidade da oferta de imóveis. Porque lugares que antes era alugado por 2x, tem lugares que está sendo alugado agora por X. Porque o proprietário não quer deixar o imóvel vazio. E aquelas pessoas estão aproveitando as oportunidades. E existem várias outras oportunidades para serem aproveitadas. Né? E a definição de crise que eu... Deixa, passa aquilo ali, não quero nem ver aquilo. Né? Porque eu não enxergo aquilo ali. Aquilo ali é a imagem que o telejornal quer passar para a gente. É aquilo ali, que você está afundando na crise do Brasil. Essa imagem que a televisão quer colocar na tua cabeça, na minha cabeça, na nossa cabeça. Mas não é a realidade. Não é a realidade. Pode ser a realidade em algumas áreas, para algumas pessoas, porque elas simplesmente estão envolvidas nesse processo de crise e não conseguem enxergar uma saída, um sinal, uma luz no fim do túnel. Mas é para isso que você está aqui hoje, para deixar aquela imagem ali de lado e começar a viver um outro momento. E existe uma definição para crise. Qual é a definição que eu gosto de crise? Né? Se você buscar lá no dicionário, tem muitas definições. Tem vários tipos de crise. Crise uma das crises eles comparam com doença, né? Quando o nosso corpo entra em crise. E aí a gente tem que tomar um remédio para combater aqueles sintomas da crise. Mas eu vejo a crise como um processo de transformação. Por que um processo de transformação? Porque nós vemos inúmeros testemunhos, inúmeras histórias de pessoas que depois que passaram por uma crise, elas foram fortalecidas, elas saíram da crise melhores do que antes de entrar naquela crise. E no início a gente não consegue entender esse processo. A gente reclama, a gente chora, a gente não sabe por onde começar as coisas, a gente não entende por que as coisas estão acontecendo. Mas tudo tem um motivo, que às vezes a gente não consegue entender no primeiro momento, mas depois que a gente atravessa aquele momento, aquele período de crise, a gente vê que valeu a pena. E se uma outra situação daquela vier sobre a nossa vida, agora nós já estamos preparados.
Né? Se levarmos para a condição do doente, que ele é abatido por uma doença e depois se cura, ele já tem anticorpos para aquilo ali. Mas muitas vezes nós não precisamos ficar doentes, nós não precisamos passar por uma crise para aprender as lições daquela crise. Por quê? Porque hoje existem algumas vacinas. Eu acredito que hoje você está aqui para receber um tipo de vacina. Receber algumas lições que você vai absorver para que você não tenha que passar por um momento de crise para aprender. É assim que a gente aprende. A gente pode aprender com as nossas experiências, mas nós também podemos aprender com as experiências dos outros. Não é verdade? E o que é melhor? A gente passar por uma crise, sofrer todos aqueles traumas que a crise traz para nós e aprender, ou aprender de repente com a experiência de alguém que passou. A gente ganha tempo aprendendo com aquilo que o outro passou. E todo o processo de aprendizado, todo o processo de crise, ele passa por algumas situações dolorosas, não é verdade? Você vê ali o exemplo do casulo, né? Da lagarta virando borboleta, que é um exemplo clássico. Muita gente cita esse exemplo como um momento de transformação, mas nós vemos também vários outros exemplos. Né? Eu estava conversando com a Carla, minha esposa, sobre esse momento de transformação que ela viveu. Ela falou que hoje encontrou com um ex-aluno, né, da época que ela dava aula, e foi um período difícil que ela atravessou e que hoje, quando a mãe do aluno encontrou com ela no supermercado, ela falou para a Carla: meu Deus, eu acompanho você no Facebook, né? Eu acompanho você com os seus vídeos. E eu vi a sua evolução, né? E aquela mãe, ela fez um curso com a Carla, né? E ela falou assim: eu vi a sua evolução, como você mudou desde aquela época até agora, né? Como você avançou. E a Carla, ela precisou passar por um processo muito doloroso de quê? Autoconhecimento. Nesse processo, ela passou por terapias, ela passou por algumas situações difíceis, mas ela superou. E quando ela parou para avaliar o quanto ela tinha avançado, né? O quanto ela cresceu depois da crise, ela se deu conta do valor que teve aquela crise para a vida dela. E que se não fosse aquela crise, talvez ela estivesse no mesmo lugar até hoje. No mesmo lugar. Talvez ela estivesse lá e às vezes satisfeita com aquilo ali, né? Conformada, acomodada. Muitas vezes acontece isso com a gente. Nós temos que passar por um processo de autoconhecimento para verificar se a situação que nós estamos vivendo hoje, se aquilo que nós estamos fazendo hoje, realizando hoje, é realmente o que nós queremos fazer da nossa vida. Por quê? Nós fazemos tudo para evitar crise, tudo para evitar dor. O ser humano, ele é assim, ele não quer passar por dores. Ele não quer sair da zona de conforto. Ninguém quer. O nosso cérebro, ele foi moldado desde o tempo das cavernas para nos proteger, para nos fazer ter medo, porque isso salvava a nossa vida. Isso salvava a nossa vida. E nós só estamos aqui hoje porque o nosso cérebro ele evoluiu tanto para que nós tivéssemos tanto medo de avançar a ponto de impedir hoje que nós possamos ir adiante, superando muitas vezes uma dificuldade, muitas vezes fugindo de um momento difícil, fugindo da crise, fugindo da dor, porque isso foi o que salvou a nossa vida no passado. Mas no passado, se nós escutávamos um barulho numa moita, a gente já sabia que era um barulho e podia ser um predador ali querendo nos caçar, porque antes nós éramos a caça. E hoje, nós nos tornamos os caçadores. Mas antes de nos tornarmos os caçadores, de criar toda essa tecnologia que nos permite hoje dominar sobre todos os animais, como Deus falou que seria, né? Como Deus falou lá no Gênesis, uma ordem que Ele deu para Adão: Adão, você vai dominar sobre todos os animais. Mas antes disso acontecer, o homem entrou em crise. E através dessas crises ele foi evoluindo.
E a crise nos faz evoluir. E quando nós evoluímos, as pessoas não entendem o que nós passamos para chegar naquela evolução. Pensam que foi sorte. Mas não foi sorte. Muitas vezes foi crise. Muitas vezes foi dor, foi choro, foi preocupações, estresse. E aquilo ali tudo te fortaleceu para que você pudesse chegar onde você está hoje. E existem 2 tipos de crise. Eu posso dividir as crises em 2 tipos básicos para a gente conseguir entender, que são as crises externas e as crises internas. As crises externas, elas afetam a nossa vida de uma forma que a gente não pode controlar. O aumento da gasolina, inflação, o desemprego, enfim, são coisas que a gente não pode controlar. São crises externas que vêm sobre a nossa vida e que nós não temos controle. Você não tem controle se, por exemplo, o teu patrão amanhã falar, você, infelizmente, vai ter que ser demitido. Agora, essas crises externas, tudo externo, crise econômica, tudo externo que acontece, todas essas crises externas não são maiores, mais importantes, não influenciam a nossa vida mais do que as crises internas que a gente vive. E existem muitas crises internas que o homem passa, mas a pior dessas crises é a crise de identidade. E aquilo ali é uma imagem de uma pessoa enfrentando uma crise externa. As coisas estão vindo na tua direção e você tem como se proteger, mas você não tem como impedir as coisas de virem na tua direção. Se você está numa tempestade, você não tem como falar para a tempestade parar. Você não tem controle sobre a tempestade, você não tem controle sobre as coisas que vêm sobre a sua vida. Nós não temos, ninguém tem. O único que teve controle foi Jesus, porque ele controlava tudo. Ele podia dar ordem para o vento parar, para as ondas do mar acalmarem, mas nós estamos à disposição dessas coisas, dessas tempestades, dessas lutas. Mas aquilo ali não é maior também do que o que nós podemos fazer com aquilo que acontece com a gente. Aquilo que acontece com a gente não pode controlar. Eu não posso controlar a crise que vem sobre a minha vida, mas eu posso controlar a minha reação diante da crise, não é verdade? Se vem uma doença sobre a sua vida, você não pode controlar aquela doença, você não pode impedir aquilo de acontecer, mas você pode controlar a sua reação diante daquilo. Se você vai se desesperar, se você vai parar ou se você vai continuar, se você vai avançar. Mas isso tudo depende de quê? Do seu estado interior, da sua identidade, de você saber quem você é. Se você não sabe quem você é, você não tem conhecimento das suas forças, você não tem conhecimento das suas fraquezas, você não tem conhecimento das suas dificuldades e você não tem conhecimento das suas necessidades, daquilo que você pode fazer. Então, ali eu coloquei ali uma imagem que é um pedacinho de cada pessoa, né? Por quê? Nós precisamos saber quem nós somos. Quem você é? Se eu perguntar hoje para você quem você é, você vai saber responder com clareza? Ou você vai responder que você é a sua profissão? Quem você é uma palavra muito profunda. Hoje em dia, quando você pergunta quem você é para alguém, ele fala, eu sou professor, eu sou advogado, eu sou publicitário, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas você não é a sua profissão. Você é um indivíduo capacitado com várias habilidades para superar as crises que aparecem na tua vida e avançar. Você conhece, por exemplo, a sua história como ser humano? Se a gente parar para analisar a nossa história como ser humano, nós vamos ver que nós passamos já por várias crises. Se você olhar para trás na tua vida, qualquer pessoa, não importa a história da pessoa, você vai ver que você já passou por várias crises e que você já superou essas crises.
E se você hoje, diante de todas essas situações que você já superou, né, se você não tem presença hoje de quem você é, você está deixando de aproveitar uma ferramenta que você tem nas mãos de autoconhecimento fantástica. Para você se observar e poder melhorar naquilo que você não é tão bom, poder aperfeiçoar aquilo que você é bom, para você estar preparado para as outras crises que ainda vão vir. Quando você não tem conhecimento da sua personalidade, você, quando passa por uma crise, você pode se transformar em alguém que você não quer se transformar. Quando você não tem conhecimento de quem você pode se transformar em alguém que você não quer ser. E a partir do momento que você tem consciência dos seus valores, eles vão guiar a tua ação. Porque os nossos valores, eles guiam a nossa ação. Né? Eu posso dar 2 exemplos. 2 pessoas, vamos supor que 2 pessoas ficaram desempregadas. E uma delas, né, as duas pessoas, 2 homens, pais de família, ficaram desempregados. E aí começaram a procurar atividades para sustentar a sua casa. E aí os 2 receberam algumas propostas. Algumas propostas, algumas que não estavam de acordo com aquilo que eles estavam buscando, com aquilo que eles sabiam fazer, que eles se prepararam para fazer, e algumas propostas que não estavam de acordo com os seus valores. Só que um deles conhecia os seus valores. E um dos valores de um deles era a honestidade. Ele tinha presença para isso, ele estava centrado nisso. E quando as propostas vieram, uma dessas propostas era para ele ganhar um dinheiro fazendo alguma coisa desonesta. E ele recusou aquela proposta. Ele falou, não, isso eu não faço. Cara, mas você está passando dificuldade, você está passando necessidade. Você vai dispensar essa oportunidade? E ele mesmo passando aquele momento de crise, ele decidiu abrir mão daquela oportunidade porque ela não estava de acordo com os seus valores. Ele não queria abrir mão da honestidade por causa da dificuldade que ele estava enfrentando. E o outro, não. O outro, ele se dizia honesto. E era honesto. Nunca tinha feito coisas erradas. Mas quando veio a oportunidade dele ganhar um dinheiro fazendo alguma coisa que era desonesta, ele não pensou 2 vezes. Ele fez. Ganhou aquele dinheiro. E aí pode ser que as consequências venham. E a pessoa depois não sabe por que está passando certas situações. É porque ela está vivendo de uma forma contrária aos seus valores. Ele está deixando os valores de lado porque simplesmente ele não tem ciência, não tem conhecimento de quem ele é. E nós precisamos estar presentes para quem nós somos. Porque isso vai influenciar na nossa atitude diante de qualquer crise. E ali eu coloquei um quadrado para você, depois nós vamos distribuir. Pode distribuir? Eu coloquei ali umas ferramentas, um quadrante ali, não sei quantos já ouviu falar de análise SWOT. Já ouviu falar? Não? Já ouviu? Já? A galera mais do meio empresarial já... Isso aí. Então, aquilo ali é uma ferramenta que as empresas utilizam geralmente para medir as suas forças, as suas fraquezas, as oportunidades, as ameaças, né? E qual é a sacada disso aí? É que quando nós começamos a anotar aquilo, nós começamos a perceber de que maneira as nossas forças podem influenciar para que nós possamos aproveitar as oportunidades, de que maneira as nossas fraquezas podem influenciar, podem nos impedir de aproveitar as oportunidades, né? Nós tem 2 partes ali, ó, fator interno e fator externo. O fator interno está ligado com aquilo que é nosso, com aquilo que nós temos controle. Nós temos controle referente às nossas forças e às nossas fraquezas, né? Que as nossas forças nos ajudam, as nossas fraquezas vão nos atrapalhar. E aí nós temos essa clareza para poder melhorar aquilo que nós somos fracos
e potencializar aquilo que nós somos fortes. Da mesma maneira, quando uma ameaça está diante de nós temos que avaliar as nossas forças e perceber de que maneira as nossas forças, as nossas qualidades, aquilo que nós temos de ponto forte, vai poder nos proteger daquela ameaça e de que maneira as nossas fraquezas vão nos tornar mais suscetíveis ou mais expostos a essa ameaça, né? E aí nós temos que ter essa presença, tá? Aquilo ali, não dá tempo da gente bater tudo aquilo ali, de você colocar as suas forças, ameaça, a gente fazer uma dinâmica, porque o tempo é pouco. Mas aquilo ali seria realmente para a gente ter mais tempo, pelo menos umas 2 horas para trabalhar aquilo ali, das forças e das ameaças. E aí avaliaria a vida de cada um individualmente para ver o que é aquilo que você está fazendo hoje, como as suas forças podem te ajudar a avançar, como as suas ameaças estão impedindo o teu crescimento, o teu avanço, e não tem tempo, mas que você possa gravar aquilo ali e em casa depois você parar para perceber o seu estado atual, porque você só vai começar a caminhar na direção do estado que você quer chegar quando você se perceber, quando você souber onde você está. Porque, por exemplo, se eu tenho um GPS e eu vou chamar um Uber para me levar para um lugar, vamos supor, estou aqui no Maravilha, eu quero chamar um Uber para me levar para minha casa. Se eu não disser para o motorista do Uber onde eu estou, ele não vai conseguir me levar para onde eu quero. Então, se nós não sabemos, não temos certeza, não temos a ciência, a consciência, a presença para onde nós estamos hoje, nós não conseguimos traçar o nosso caminho para onde nós queremos. Agora, se nós temos essa certeza, se nós sabemos onde estamos, quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas forças, nós podemos traçar o nosso caminho, traçar as nossas metas para o nosso futuro, para o nosso ideal. E se der alguma coisa errada, sabendo onde nós estamos, o que acontece com o GPS quando a gente vai para uma rota errada, quando a gente erra? Ele recalcula a rota. E a gente pode chegar no mesmo lugar, recalculando a nossa rota. Mas se a gente não sabe onde a gente está. E isso é uma crise de identidade. É as pessoas que não conhecem os seus valores, agora você já conhece o seu valor, seus valores, né, seus 5 principais valores. E agora você tem que trabalhar de maneira a viver de acordo com os seus valores. E essa é a parte mais difícil. Porque se você coloca em relação a dinheiro, que o seu valor é, vamos supor, liberdade, você quer ter liberdade financeira, mas você se vê hoje passando por alguns momentos de privações, alguns momentos difíceis, escassez, e você tem o teu valor como liberdade, e você tem que parar, perceber onde você está e traçar um plano de ação para começar a viver de acordo com os seus valores. O que você precisa para ter liberdade financeira? Você tem que parar e refletir a respeito disso. Se o teu valor com relação aos relacionamentos vamos supor, não sei, deixa eu pegar aqui, que aqui tem uma lista. Relacionamentos. Não, vamos supor, trabalho. Em relação ao trabalho, você tem um valor como aprendizado. Você gosta sempre de evoluir, de estar aprendendo, fazendo coisas, mas você está numa empresa fazendo um trabalho mecânico que não te dá a possibilidade de crescer, de avançar. E você vai estar ali naquela empresa, mas você está num conflito interior porque você não está ali de acordo com os seus valores. E aí o que é melhor? Você viver naquela empresa, trabalhar naquela empresa por causa do dinheiro, ter a segurança do teu salário, mas que você não pode crescer, não pode aprender, porque o teu valor é um aprendizado, ou você de repente mudar para outra empresa, mesmo que seja ganhando um pouco menos, mas que esteja de acordo com o seu valor, porque lá você vai ter como crescer. Entendeu? Então que nós possamos estar atentos a isso, que os nossos valores, eles guiam as nossas ações. Os nossos valores, eles guiam as nossas ações. E a nossa felicidade vem de nós vivermos de acordo com os nossos valores. Porque se nós vivemos de acordo com os nossos valores,
Não importa a crise que venha sobre a nossa vida, nós estamos firmes no nosso propósito. Estamos felizes, estamos bem, porque nós estamos vivendo de acordo com aquilo que nós acreditamos, com os nossos valores. É isso aí. Então, a gente encerra e eu espero que vocês tenham saído daqui pelo menos 1% mais felizes, né? E diferentes, mais presentes para aquilo que nós somos, para quem realmente nós somos, para os nossos valores, né? E que possam aproveitar as oportunidades que a crise vai te dar, tá? Porque a crise, ela não pode tirar a nossa felicidade, porque é um processo, é um momento que a gente vai passar, mas que nós vamos passar por ele e terminar mais fortalecidos e mais preparados para as crises que vão surgir. É isso. Valeu, gente.